E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast da Lição Tinha, após umas 2 semanas sem gravar aí por problemas técnicos, vamos só dizer assim. Bom, antes de a gente começar a falar sobre a lição e tal, vamos apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Fernanda Massoud, Oi, pessoal. Renata Gondim, E aí, pessoal? Lulu Oliveira, Oi, gente, tudo bem? e quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Então, pessoal, a gente resolveu dar uma mudada aqui no podcast e agora a gente não vai falar da lição dia por dia, não vai ficar falando o verso. A gente vai pegar o tema central da lição, né, digamos assim, e aí a gente vai falar sobre esse tema. E o tema dessa semana é confiança em Deus, né? E a gente pode começar falando desse tema, não diretamente de confiança em Deus, mas eu queria que vocês falassem aí, né? Eu estou aqui com os meninos, como eles já se apresentaram, e eu queria que eles falassem nas palavras deles o que seria a confiança, de modo geral. Não vamos entrar em confiança em Deus, não. O que é confiança? Bom, para mim, confiança é você, tipo assim, ficar despreocupado com relação, tipo assim, a uma pessoa, deixar um serviço a alguém e ficar despreocupado porque você sabe que essa pessoa vai fazer. Por exemplo, também, né? Você está precisando fazer alguma coisa na sua casa, como você falou aí, né? E você ficar despreocupado. Você está precisando fazer alguma coisa na sua casa e aí você tem que sair e aí você deixa a pessoa ali trabalhando, você confia nessa pessoa, Isso. né? Ou então contar suas coisas também, né? Porque você quer desabafar com alguém e você tem confiança naquela pessoa. Pegando já esse gancho aí, então quando é que a confiança é quebrada? Pode dar exemplo. Quando é que essa confiança é quebrada? Quando, tipo assim, nisso que eu falei, aí eu pego e falo alguma coisa da minha vida para aquela pessoa que eu não quero que seja espalhada. Aí essa pessoa vai e conta para outra amiga dela, isso quebrou minha confiança. Exatamente. Quando aquela pessoa faz aquilo que você não espera dela. Exatamente, porque você está confiando que ela vai fazer uma coisa e ela faz outra. E aí a gente fica angustiado, a gente fica com raiva. Por quê, né? Porque geralmente a confiança é quebrada com quem a gente conhece, né? Com quem a gente confia ali, a gente conversa, né? Diariamente, semanalmente, a gente tem um relacionamento. E partindo agora para a parte da confiança em Deus. O que tá, só para vocês entenderem o que estava acontecendo ali, né? O pessoal estava no deserto, né? E eles voltaram a desconfiar, né, de Deus quando o caminho parecia impossível para eles. E a gente estava até conversando aqui antes da gente gravar que essa viagem que eles estavam fazendo poderia durar pouquinho tempo, né? Mas Deus fez com que eles dessem uma volta enorme para ensinar algumas coisas ali, né? E essa geração que estava ali no deserto é bem Teimosa? Teimosa, mas assim, é a geração nova, né? Porque os pais já tinham desconfiado de Deus lá atrás, então eles já sabiam de tudo que tinha acontecido, como que Deus livrou eles. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Com a mudança do podcast, a gente vai ter toda semana praticamente um convidado especial comentando alguma parte sobre o tema, né? E esse podcast a gente tem Lulu, que já participa com a gente, e ela vai falar alguma coisa que ela achou sobre a lição, interessante sobre a lição. E agora vamos ouvir Lulu. Diz aí, Lulu, o que é que você achou desse tema? O que ele traz pra gente aí? Tem uma frase que eu gostei e que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: às vezes Deus permite que passemos por tribulações para lembrarmos que nada somos sem Ele. É do pensador Paulo Cirilo. Bem,
Vimos desde a lição 1 que Deus queria que o povo se voltasse para Ele. Então permitiu que as serpentes aparecessem para que o povo lembrasse de Deus. Eles tinham que parar com as reclamações e preocupações e saber que Deus estava no controle de tudo. Nessa nova lição, fala novamente sobre um teste de confiança. Eles tinham que passar por terras de gigantes e estavam tentados a olhar as adversidades. Tudo dependia de sua confiança. Deus, Ele quer que olhemos para Ele, que assim não ficaremos mais com medo, pois Ele pode vencer todo tipo de gigante ou tribulação em nossa vida. Eles passaram quase 40 anos ali, né? Eles estavam prestes a possuir a terra, mas eles falharam em crer e obedecer à direção de Deus. Então, eles foram mandados de volta ao deserto para que eles aprendessem algumas lições de fé. E a gente vai falar sobre algumas coisas desse, né? Por que vocês acham que Deus permitiu, né, que eles passassem por tudo aquilo e permite que a gente passe por certas situações? Eu acho que é para nos preparar, né, para as outras provações seguintes e para sermos fiéis a Ele, independente se é no pouco ou no muito. O que mais? Por que Deus permite que a gente passe por algumas situações? De situação boa, vocês tiram o que de uma situação que é boa? Felicidade, lições. O que você tira de uma coisa que é boa? Você tira que lição? Bom, tipo assim, depende da situação. Mas claro que para aprender lições, situações ruins são melhores. Pronto. Então, quando você passa por alguma coisa que é ruim, Deus está querendo te mostrar ali que você consegue, que você tem que depender dele. É igual assim, ó, quando tá tudo bem, geralmente a gente não procura Deus, né? Mas vai algum parente da gente, algum amigo querido para um hospital ou que precise de alguma coisa para sobreviver, a gente move céus e terra, a gente pede para todo mundo orar por aquela pessoa, né? Geralmente isso daí acontece quando a gente está em situações complicadas, né? E o que acontece? O que vocês acham que acontece quando a gente só confia nas soluções que os homens dão para a gente? Sem consultar a Deus, sem confiar, colocar ali sua confiança em Deus. E a gente tem vários exemplos que a gente pode citar da vida pessoal da gente e também da Bíblia. Falem aí. De pessoas que vocês conhecem que só confiou em conselhos dos homens, só escutou palavras dos homens. Eu não sei se vocês acompanham, tem um garotinho, ele tem 8 anos, ele ficou em coma por 16 dias. Ele tem uma doença rara, ele ficou em coma por 16 dias. O médico simplesmente chegou para a família e falou que o menino não ia sobreviver. E aí, depois de 16 dias, o pai estava lá no quarto com ele, e aí ele pegou e acordou do nada, sem lembrar de nada também, né? E acordou chamando a mãe. E aí o pai e a mãe são separados, né? E aí o pai ligou rápido para a mãe veio correndo. E aí uma das primeiras coisas que a mãe falou é que ela sabia que o filho dela ia melhorar, porque a última palavra sempre é de Deus, que ela confiava na medicina e tudo, mas que ela ia esperar, porque a última palavra para ela é de Deus. E aí foi uma comoção, esse vídeo desse menino viralizou, né? Ele é vascaíno, a galera do Vasco foi lá, a galera do Flamengo falou um bocado de coisa, então foi uma comoção, assim. Mas por que foi uma comoção? Por causa da mãe, né, falando que ele foi um milagre, porque os médicos já tinham dado a palavra deles de que o menino não sobreviveria, né? Então você vê ali uma mãe convocando todo mundo para orar, ela estava constantemente colocando na internet tudo o que estava acontecendo com o menino, e o povo falando, não perca as esperanças, e aí eu imagino
essa mãe, né, o menino de 8 anos, ele tem aquela doença na pele que qualquer coisinha que você pega na pele dele descama, né? E aí ele é muito frágil, a saúde dele é muito frágil. De repente, ele entrou em coma assim e ficou dias. E ali eu imagino, né? Igual o povo de Israel lá, né? Só que a diferença do povo de Israel é que eles já tinham visto o que Deus tinha feito no passado. Então, eles tinham duas escolhas, né? Igual a gente tem todos os dias. Ou escolher, né? Confiar em Deus, sabendo de tudo que ele fez ali, ou escolher não confiar, olhando só para o que estava acontecendo ali, as dificuldades que eles estavam passando, né? Então, nessa história do povo de Israel, a geração nova, né? Eles confiaram em Deus, tiveram muitos obstáculos, né? E com a gente acontece a mesma coisa. Cada dia nós enfrentamos a decisão de confiar ou não na palavra de Deus. E qual é o maior desafio hoje em confiar e acreditar em Deus? Me fale aí. Qual é o maior desafio que vocês acham em acreditar em Deus? Antes Deus estava ali falando constantemente com a galera, estava junto, coluna de fogo, nuvem e tal. E hoje? Então a pergunta é a seguinte: qual é o maior desafio de você acreditar e confiar em Deus diante de situações que parecem impossíveis e problemas que aos seus olhos não têm solução? Acho que é mais o tempo, né? E as pessoas acham que quando ela pede alguma coisa, Deus vai entregar para ela imediatamente. E do jeito que ela assim, quer. Né? E lembra aí das histórias da Bíblia que a gente pode ter como pano de fundo para dar um exemplo aqui disso daí. A de Jó, né? Que Jó, ele esperou muito tempo com Deus, tipo assim, ele tinha sofrido as pragas lá do diabo, o diabo tentando ele, e Deus tinha ficado em silêncio ali naquele momento para testar Jó. Exatamente, e Jó questiona Deus, né? Jó não deixou de acreditar, não deixou de confiar, mas tem uma hora que ele, eu não sei pode ser considerado um vacilo, mas tem uma hora que ele começa a argumentar com Deus, falou: Senhor, onde é que você está? Me mata logo, né? Eu prefiro morrer do que passar por isso tudo. Olha o que eles estão fazendo comigo e tal. E aí depois disso tudo, né? No tempo de Deus, no tempo certinho, Deus aparece, né? Fala com Jó: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava com isso e aquilo? E aí Jó entende que as coisas não são para acontecer no tempo dele, e sim é no tempo de Deus. E ali Jó tira lições, né? A gente sabe que quando a gente passa por adversidade, a gente tira lição. E eu estava lendo uma história aqui, né? Diz que um famoso ilusionista chamado Houdini, que era um trapezista que ele se orgulhava de ser capaz de fugir de qualquer prisão. E ele morava na Inglaterra, em uma pequena cidade, e se vangloriava de que a nova cela da prisão que as autoridades tinham construído, e que parecia que ninguém escaparia, ele ia escapar. Então o pessoal botou ele dentro dessa cela, né, com os seus trajes de rua lá, e deixaram ele ali. E ele tentou, né, tirou de dentro do seu cinto uma haste e usou para abrir a porta. Depois de muitas horas tentando, ele caiu exausto no chão frio da cela. E a porta, de repente, ela se abriu. E o que aconteceu? Ele não tinha percebido que a porta estava destrancada o tempo todo. Não precisava aquele esforço todo que ele estava fazendo. E isso acontece com a gente, né? A gente bate cabeça, quer fazer do mesmo jeito, do nosso jeito, e a gente às vezes não percebe que a solução está ali na cara da gente. E tem outro cara, né? Chamava
Seo Sang-moon, que ele morava na zona rural da Coreia do Sul. Ele tinha 70 anos quando ele decidiu fazer um exame para conseguir sua carteira de motorista. Só que detalhe, ele não sabia ler e na prova escrita, né, das regras de trânsito lá, ele chutou todas as respostas. Ele não foi aprovado. Ele gastou cerca de $1.000 com as taxas e tentou fazer o teste várias vezes. Na verdade, tem as vezes certas, né, que ele tentou fazer o teste, 272 vezes, até ele ser capaz de identificar todas as respostas erradas. E ele falou que por uma questão de honra, ele perseverou até conseguir. E depois de superar a prova escrita, ele só precisava passar no teste de direção defensiva. E aí ele foi cheio de segurança e ele disse que era a hora de tentar outro método. Então você vê duas histórias de dois caras, sendo que ele ficou tentando até que ele caiu exausto no chão ali, e o outro tentou até que ele conseguiu passar na prova escrita, e aí ele mudou o método. O que isso diz para nós? Aprender com as provações, né? E com seus erros, né? Aprender com as provações. Às vezes as provações, elas nos dizem coisas que... E assim, quando a gente está na provação, a gente não consegue ver muita coisa na nossa frente, a gente acha que tudo é impossível, né? E aqui tem uma frase que fala assim, ó: quer nossa confiança se baseie na capacidade e experiência, quer dependa da sorte ou do acaso, o fato é que sem Deus tudo fica mais difícil. Então, assim, você viu as duas histórias ali, em nenhum momento eles pensaram, né, em impedir a orientação de Deus, e a gente tem exemplos, né, claros, tanto na Bíblia, de quando a gente pede a orientação de Deus, não é que as coisas vão ficar mais fáceis, mas elas vai abrir um leque de opções para a gente, que a gente vai conseguir passar naquilo ali, né? Porque a gente confiou em Deus. A mesma coisa foram os israelitas. Deus botou ele lá no deserto, fez eles passarem por dentro das terras do irmão dele, né, de Esaú, mas a terra, detalhe que Deus falou para eles que eles não iam possuir aquela terra, eles iam passar por ali, mas eles não iam possuir até aquela terra, porque Deus já tinha dado aquela terra para Esaú, né? Então, assim, os israelitas, quando eles estavam no deserto, eles aprenderam várias coisas, né? Com os erros deles, com os antepassados deles, aprenderam a confiar em Deus, né? De forma extraordinária, porque ali no deserto eles só tinham que confiar em Deus, eles não tinham mais ninguém agora. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente, nós como cristãos aqui, que a gente não faz nada sem Deus. E eu queria perguntar para vocês aí, como Deus deseja que nos relacionemos com as pessoas que vivem em total oposição ao que a gente vive? A gente confia em Deus, né? Mas como que você fala, tipo assim, por uma pessoa que perdeu alguém querido, que ela não tem a mesma fé que a gente, para falar assim, não, confia em Deus, tem esperança, você vai reencontrar ele. Como que Deus deseja que a gente se relacione com essas pessoas? O que a gente fala para essas pessoas? O que Deus quer que a gente faça com que as pessoas enxerguem? Isso. Bom, sobretudo, acho que Deus quer que a gente respeite as outras pessoas e fale com elas, respeitando a opinião delas primeiramente, mas ao mesmo tempo espalhando a mensagem dele. E lembrar também que a gente é um testemunho, né? Se a gente não... Às vezes a gente não precisa falar nada e as pessoas vão ver, né, a confiança que a gente tem
em Deus, por exemplo, de quando você perde uma pessoa querida na sua vida, né? Que é importante para você, como você reage a isso tudo, o que que você fala para as pessoas que vão te confortar ali naquele momento. Tava falando aqui antes, eu tenho uma amiga que ela perdeu o filho, né? Ele foi atropelado por um ônibus, e aí uma das coisas que me chamou a atenção lá no funeral foi a força que ela teve de falar do menino, de falar que em momento nenhum ela vai perder a confiança em Deus, porque Deus levou o filho dela, né? E aí, uma das músicas que eles cantaram, que ela pediu para cantar e ela cantou lá, foi aquela música que fala de Jó, né? E tem uma parte que fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Imagine você, uma mãe, você acabou de perder um filho, você tendo essa confiança de que Deus vai te confortar, vai fazer o melhor para você ali, né? Então, assim, uma das experiências dos israelitas ali é colocar tudo nas mãos de Deus, a dependência total de Deus, né? Obedecendo a tudo que ele falou, né? Eles descobriram duas coisas ali, né? Que você ser diplomático com as pessoas funciona, né? Empatia, essas coisas. E que às vezes Deus age de maneira mais forte e às vezes Deus age de maneira ofensiva, né? Mas em qualquer caso, o método de Deus sempre vai trazer vitória para a gente, né? Então, assim, que a gente confie sempre em Deus, né? Assim como os israelitas, né? A primeira geração desconfiou muito de Deus, né? Mas o pessoal que veio depois da geração que eles já nasceram no deserto, né? As crianças, eles sabiam das histórias dos pais deles, sabiam que eles tinham falhado quando eles duvidaram de Deus e eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então, eles ouviram histórias, né, e canções tristes sobre a peregrinação no deserto. E ali eles tiveram que escolher confiar em Deus. E eles confiaram e dependeram de Deus totalmente para livrá-los, para protegê-los e para favorecer o povo todo deles, né? Em qualquer desses casos, o desafio que eles enfrentaram não foi menor do que o dos seus pais e dos avós deles. É igual a gente. O nosso desafio hoje é outro. A geração dos nossos pais, eles enfrentaram várias coisas que hoje a gente já não tem mais. Mas hoje a gente enfrenta coisas, né, principalmente nessa era digital aí, que eles não enfrentavam. Então, a gente está terminando aqui e a gente queria falar justamente só dessa confiança em Deus. E aí eu queria pedir para os meninos falarem uma última palavra aí do que eles acham que é a confiança, como que a gente deve confiar, como que a gente consegue confiar, a não ser hoje que a gente não vê, né? Quais as estratégias que a gente usa para falar com as pessoas que não acreditam, né? Porque é muito difícil você acreditar sem ver, a gente não pode julgar as pessoas por causa disso. Os israelitas, Deus estava o tempo todo com eles ali. Depois veio Jesus e hoje a gente acredita pela fé, né? A gente sabe que Deus existe porque criou tudo, a gente acredita na Bíblia, a gente acredita em todas as histórias da Bíblia. Mas e o desafio de vocês, adolescentes principalmente? Como vocês passariam para as pessoas que não acreditam em Deus, para que essas pessoas confiassem? O que vocês acham da confiança em Deus? O que ela torna a vida da gente melhor, pior? Enfim, o que vocês acham desse tema de confiança em Deus? Bom, eu gostaria de dizer que, primeiro, quando você estiver passando por uma situação difícil, você tenha calma, espere e confie em Deus. Porque muitas das vezes a gente também, quando passa por um problema, a gente tenta resolver ele em cima da hora, só que a gente não consegue resolver ele assim que o problema acontece. Então,
Primeiramente, mesmo que você estiver passando por momentos difíceis, você precisa entender que Deus sempre vai ter um plano. Mesmo que ele deixe você passar por essas situações, ele sabe o que é melhor para você e sempre vai vir uma coisa bem melhor do que isso que você está passando, né? Você precisa de situações difíceis para aprender algumas lições. Aprender a confiar em Deus, aprender a ter fé, né? Aprender que é no tempo dele, não no nosso. Então, assim, a gente tá voltando, o formato do podcast vai ser sempre esse, com o tema geral da lição, não mais de perguntas, de aprofundamento, porque isso a gente já faz na semana. Então, até o próximo podcast da semana que vem.